ouvir, né, o seu noivo, né, o evangelista Jonathan, já está aqui preparado também para estar louvando o Senhor através da palavra de Deus. Aleluia, como o pastor Inaldo colocou aí, a diferença de você louvar a Deus, né, de uma forma tão gloriosa, adorar a esse Deus, e nós estamos fazendo isso aqui, entregando o nosso melhor a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, amados, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a paz, irmãos. Amém? Que Deus possa continuar falando comigo e com você nessa noite, em nome de Jesus. Creio que o Senhor marcou esse encontro comigo e com você para falar conosco de uma forma especial. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 13. Mateus, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 24. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto dormia, os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, então, que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, eu direi aos ceifeiros: colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar nessa noite de hoje, e eu creio que o Senhor vai falar comigo e com você nessa palavra de uma forma especial, em nome de Jesus. Enquanto eu estava lendo essa palavra, lendo essa parábola de Jesus, algumas coisas me chamaram a atenção. E eu fui procurar conhecer um pouco mais a fundo o que o Senhor estava ministrando, o que Jesus estava falando para o povo a respeito do joio e do trigo. A semente do joio, ela vem de uma raiz da sua palavra, que é aversão à santidade, aversão à pureza, é o ódio de tudo que é brilhante ou está na luz, que se opõe ao que é correto. Olha só que coisa interessante. Então, quando ele está falando sobre a semente do trigo, ele está falando sobre tudo que se opõe à santidade, à pureza. Então, olha só que coisa interessante. Jesus olha e fala, não, a semente do joio, o joio que está no meio do trigo, é a aversão à santidade. Só que, irmãos, preste atenção numa coisa aqui que é muito interessante. A Bíblia vai dizer que este homem, que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. A principal função do homem aqui é cuidar do campo e da boa semente. Só que chega uma hora que mesmo que ele esteja cuidando muito bem do campo, que ele esteja cuidando muito bem da semente, vai chegar uma hora que os homens vão dormir, os trabalhadores vão dormir. E a Bíblia vai dizer que o inimigo entra e semeia a semente do joio no meio do trigo. Não foi algo comum, foi algo que foi plantado, foi algo que foi colocado. Para quê? Para destruir a boa semente, a boa terra, o campo que já estava pronto. Então, irmãos, quando eu olho para esse texto,
eu vejo aquilo que acredito que todos vocês já tiveram contato com isso, já ouviram falar diversas vezes que o joio ele cresce no meio do trigo e um monte de coisa. Só que preste atenção numa coisa aqui, nós precisamos estar atentos ao que é essa semente de joio no meio do trigo. O que é o joio quando ele está junto com o trigo? E muitas vezes, algumas pessoas vão pensar que irmãos, o joio não está do lado de fora do campo. O joio está dentro do campo. O joio não está afastado. O joio está entronizado dentro do campo. Então, quando eu olho para dentro do campo, eu consigo perceber que o joio não é um macumbeiro que está do lado de fora. Eu não consigo ver que o joio é um traficante que está do lado de fora. Eu não consigo ver que o joio é alguém que está distante, não. Mas quando eu olho para isso, eu vejo que o joio, ele está aqui no meio de nós. Eu vejo que o joio, ele cresce junto com nós. E a palavra do Senhor vai dizer, pastor Irinaldo, que o joio cresce junto com o trigo. Então, quando eu olho para isso, então eu logo consigo entender que no meio da igreja de Cristo, o joio é aquele também que prega, porque o joio cresce junto com o trigo. O joio também canta, o joio também é pastor, o joio também é evangelista, o joio também é missionário, porque a Bíblia diz que ele cresce junto com o trigo. Só que qual a diferença? A diferença não está naquilo que você vê, a diferença está no fruto, a diferença está na semente, a diferença está depois que amadurece, não é enquanto está crescendo, não. A diferença é quando está pronto para a colheita. Por quê? Porque aí nós vamos ver o fruto, aí nós vamos conseguir enxergar o quê? Aquilo que é bom, aquilo que serve, aquilo que presta. Então, irmãos, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos buscar em Deus um discernimento para que nós possamos conseguir entender tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. E quando eu olho para esse texto, ele está dizendo que o homem semeou uma boa semente no seu campo. Ele não plantou o que era ruim, ele plantou o que era bom, ele cuidou da terra, ele selecionou a semente e ele a plantou no seu campo. Só que o texto vai dizer, mas enquanto dormia os homens, quem eram esses? Aqueles que cuidavam da casa, aqueles que cuidavam do campo, aqueles que precisavam estar atentos ao campo. Só que aí a Bíblia vai dizer que veio o seu inimigo e semeou o trigo e seguiu o seu caminho. Sabe o que ele faz? Ele vem, joga semente e vai embora. Ele não fica esperando acontecer. Ele não fica esperando o joio nascer no meio do trigo, não. Ele lança e vai embora. Ele joga semente e vai embora. Ele lança fofoca e vai embora. Ele lança discórdia e vai embora. Ele vem aqui, implanta discórdia no meio da igreja e vai embora. E quem fica? O trigo e o joio. Aí começa os atritos. Por quê? Porque nós precisamos buscar em Deus discernimento para que nós possamos entender as sementes de amargura que Satanás tem tentado lançar no nosso meio para fazer com que nós perdamos a comunhão, para fazer com que a gente venha a esquecer de tudo aquilo que Deus já nos prometeu, de tudo aquilo que Deus já nos entregou. E nós vamos começar a olhar o quê? Essas sementes que estão sendo lançadas. Só que nós precisamos entender uma coisa, meu irmão. Ele vai só lançar a semente e vai embora. Mas eu que estou aqui, você que está aqui, nós precisamos estar atentos ao que, evangelista? Aquilo que está crescendo no nosso meio, aquilo que está brotando no nosso meio. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos buscar discernimento em Deus para que nós possamos compreender o que? Aquilo que serve e aquilo que não serve para a nossa vida. E ele continua dizendo, mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Só que o joio aparece quando? Quando tudo começa a florescer. Ele aparece quando tudo começa a crescer. Ele aparece quando tudo começa a criar forma. Então, irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Olhando, enquanto está pequeno, quando se aproxima, ninguém consegue discernir nada. Ninguém consegue ver nada. Mas quando que você vai conseguir perceber? Quando ele cresce. Por quê? Porque quando ele cresce, quando o trigo cresce, quando o joio cresce, a semente do trigo ela vai começar a pesar. E o trigo vai começar a se curvar. Só que o joio não. Ele continua ereto, ele não se curva. Agora preste atenção numa coisa aqui. Tem gente, irmãos, que está no meio, mas acha que ele que faz, que ele que pode, que ele que é, que ele que acontece.
E Deus está dizendo, não, a boa semente, o bom fruto, ele tem que se prostrar, ele tem que se curvar. Por quê? Porque nós precisamos entender que enquanto nós fomos plantados como uma boa semente, enquanto nós estamos aqui num campo que foi preparado pelo homem, nós precisamos compreender que o que Deus tem para a nossa vida vai nos fazer nos curvar diante dele. Por quê? Porque a semente é boa, o fruto é bom, mas isso não significa que tem que ficar de pé. Quando o fruto é bom, ele tem que se curvar. Quando o fruto é bom, ele tem que se... Ah, irmão, sabe por quê? Aí eu lembro do apóstolo Paulo. Era como... Isso aqui não está escrito na Bíblia, mas era como se eu estivesse vendo Deus colocando espinho na carne de Paulo. Por quê? Porque quando vê que o fruto era bom, tem que se curvar e dizer, só ele que faz, a graça dele basta. Irmão, nós precisamos compreender o nosso papel no reino, e o nosso papel no reino é de verdadeiros adoradores. Nós precisamos nos prostrar, ainda que o fruto seja bom, nós precisamos nos prostrar, ainda que você esteja ganhando alma, você precisa se prostrar, ainda que a sua mensagem possa impactar pessoas, você precisa se prostrar, ainda que o teu louvor alcance muitas pessoas, você precisa se prostrar. Por quê? Porque ainda que o seu fruto seja bom, tudo isso é para a glória dele, tudo isso é para a honra dele. É por isso que Deus começa a mostrar aonde está o joio, aonde está o trigo. E aí ele fala, é quando o caule crescer e produzir o fruto, aí nós vamos conseguir compreender, aí nós vamos conseguir ver o que? Aquele que é, aquele que não é, aquele que tem a boa semente, aquele que não tem uma boa semente. E aí ele continua dizendo, assim os servos, os donos da casa vieram e disseram a ele, Senhor, tu não plantaste uma boa semente no teu campo? De onde vem o joio? E aí o Senhor, ele responde, e ele disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres então que vamos e colhamos? Irmãos, preste atenção numa coisa aqui. Isso é muito comum. Por quê? Porque quando a gente começa a observar aquilo que está fora do lugar, quando a gente começa a observar o joio no meio do trigo, quando você começa a buscar discernimento em Deus e começa a observar algumas coisas, é normal a gente olhar e ver tudo aquilo que está contra a santidade, tudo aquilo que está contra a pureza, tudo aquilo que está lançando ódio, tudo aquilo que está disseminando ódio no meio do povo de Deus, nós queremos observar aquilo e dizer, não, Senhor, nós precisamos arrancar, nós precisamos tirar daqui, porque isso aqui não foi o Senhor que colocou no nosso meio. É normal a gente olhar algum tipo de pessoas que estão nos nossos cultos e queremos que essas pessoas desapareçam da casa de Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando e estamos vendo que está tudo fora, que está tudo errado, e Deus está dizendo, não, a semente do joio, deixa ela ir, deixa o joio crescer no meio do trigo, porque se você arrancar o joio, automaticamente você vai acabar matando o trigo. Por quê? Porque a semente do joio, a raiz do joio, ela é mais expansosa, ela é maior, ela é mais larga, e a semente do trigo, ela é um pouco menor. Então, quando você arrancar, a raiz do joio vai estar entrelaçada com a raiz do trigo, e você vai acabar matando ele também. Aí Deus está dizendo assim, ó, deixa crescer junto, deixa ficar junto. Por quê? Porque enquanto está pequeno e está crescendo, pode ter aparência de bom pregador, pode ter aparência de bom cantor, pode ter aparência de santo, pode ter aparência de fiel. Só que quando amadurecer, Deus vai mostrar aquele que tem o bom fruto, aquele que tem a boa semente. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós precisamos dar frutos e o fruto permaneça. Mas o fruto do joio, irmão, ele não vai permanecer, ele não vai prevalecer. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que ele vai ser junto, amarrado e lançado no fogo. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, para de se preocupar com quem não quer nada com nada, para de se preocupar com quem fala que é serve e que não serve, para de se preocupar com pessoas que estão no meio da igreja, mas não estão entregues verdadeiramente a Cristo. Mas preste atenção numa coisa aqui, o que eu preciso fazer então? Eu preciso entender que eu necessito buscar mais de Deus, eu preciso compreender que eu preciso me entregar mais a Deus, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso ser mais de Deus, eu preciso estar mais próximo de Deus, eu preciso ser o trigo, eu preciso nutrir, eu preciso trazer nutrientes que vão fazer com que as pessoas se sintam bem, porque, irmãos, eu estava observando
sobre o trigo, e ele é rico em carboidratos, ele melhora o humor. Olha só que coisa interessante. Só que aí a gente vai observar a semente do joio, e ela, se for ingerida pelo ser humano, ela pode se tornar até venenosa. Como assim, evangelista? Para de andar com quem não quer nada com nada, para de ouvir pessoa fofoqueira, para de ouvir pessoas que não têm uma palavra de ânimo, para de ouvir alguém que nunca tem uma palavra de salvação para a tua casa, para de andar com pessoas que estão do teu lado, mas nunca te disseram uma palavra que te jogou para cima, mas apenas olhou, irmão, é verdade, pode ser, talvez, se Deus quiser. Não, meu irmão, nós precisamos de pessoas que entram na guerra junto com você e falem que você vai vencer, que você vai conquistar, que você vai avançar, que nenhum dos teus seres estarão perdidos, mas nós precisamos compreender que nós precisamos ter do nosso lado pessoas que vão nos colocar para cima. Esquece todo esse tipo de pessoa que está junto com você, mas nunca te ajudou em nada. Esquece esse monte de pessoa que está do teu lado só para sugar, mas nunca trouxe algo que veio para mudar a tua vida, nunca disse uma palavra que te levantou num dia mau, nunca disse algo que te fez ficar se sentindo bem quando tudo estava parecendo que estava perdido. Você precisa arrancar essa semente de joio da sua vida, você precisa arrancar esse joio do meio de você. Ei, meu irmão, preste atenção numa coisa aqui, às vezes a situação vai ficar tão crítica que não vai ter uma explicação para ela. Nós vamos olhar e dizer, mas Senhor, como? Eu só plantei semente boa, por que o joio está crescendo aqui? Eu preparei a terra, eu cuidei de tudo, por que o joio está crescendo aqui? Porque é normal, ele sempre vai começar a crescer no meio do trigo, mas você precisa entender que isso não pode destruir você, que isso não pode acabar com você. Enquanto o joio está lá lutando para roubar os nutrientes do trigo na mesma terra, o trigo também está crescendo. Como assim, evangelista? Eu estou dizendo para você nessa noite que ainda que o inimigo lance sementes para destruir a tua vida, ainda que o inimigo lance sementes para tentar roubar aquilo que vai fazer você ficar forte, se colocar de pé, Deus está dizendo, ainda que ele tente destruir aquilo que eu plantei, ele jamais vai conseguir arrancar a semente do trigo que foi plantada numa terra boa. Você vai frutificar, você vai florescer, e não importa a quantidade de joio que crescer no meio do campo, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, você vai florescer, porque o Senhor está contigo, e aquilo que o Senhor semeou jamais será destruído, jamais será arrancado. Começa a confiar mais em Deus, começa a acreditar mais em Deus. E o homem olha para ele assim, ele porém disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai-os crescer juntos até a colheita. Preste atenção nisso aqui. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai-o em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Irmão, olha só que coisa interessante. Ele diz, você não pode arrancar, você não pode destruir, você não pode tirar, deixa ele crescer aí. Não se preocupa com ele, não, deixa falar. Não se preocupa com ele, não, deixa levantar calúnia. Não se preocupa com ele, não. Mas começa a entender que na época da colheita, quando chegar o tempo da colheita, quando chegar o tempo do amadurecimento, uma coisa é certa, meu irmão. O joio, ele vai estar só aparecendo, enquanto o trigo vai estar dando fruto. Enquanto o trigo dá fruto, o joio só aparece. Enquanto o trigo está gerando semente, o joio está só aparecendo. Aí tem muita gente preocupada com quem quer aparecer. Meu irmão, para de se preocupar com quem quer aparecer e começa a dar fruto. Para de se preocupar com quem está querendo se amostrar e começa a dar fruto. Porque ele olhou aqui e deixou bem claro, ei, fica tranquilo, porque na época da colheita vai ter muita gente só se aparecendo, enquanto vai ter gente ali, ó, se curvando e dando fruto, se prostrando e dando fruto, enquanto, não, mas é porque ninguém, irmão, esquece as pessoas que estão querendo aparecer. Jesus olhou para um monte de camarada que estava dentro do templo, que dizia ser o maioral, que dizia ser o santo, e Jesus olhou para ele e disse, não sejam como eles, porque eles são hipócritas, eles oram de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens, mas você não, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto. Sabe o que ele estava dizendo? Enquanto o joio está aí aparecendo, filho, entra no secreto. Enquanto o joio quer mostrar uma boa pregação, entra no secreto.
secreto. Enquanto o joio quer mostrar que canta bem, entra no secreto. Enquanto o joio está por aí querendo palanque, entra no secreto. Por quê? Porque o fruto vai ter que permanecer. E o fruto do joio só vai servir para ser lançado no fogo. Mas o fruto do trigo não. Ele vai servir de nutriente para muitas famílias. Ele vai quem quer aparecer e começa a entender aquilo que Deus chamou você para fazer, começa a buscar mais em Deus, começa a se entender que o que Deus tem para a tua vida vai muito além. Preste atenção numa coisa aqui, uma coisa é muito interessante. Quando a semente começa a amadurecer, quando o tempo está se aproximando da colheita, pastor Francisco, a estrutura da raiz do trigo, ela começa a ficar mais forte. Sabe por quê? Porque ele precisa suportar o peso da semente, ele precisa suportar o preço de segurar o fruto. A sua raiz, ela começa a ficar um pouco mais forte, ela fica mais fortalecida. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que no começo da caminhada, pode até parecer difícil, que você é fraco, mas quando estiver chegando o tempo da colheita, Deus está dizendo para mim e para você: eu estou te fortalecendo, eu estou cuidando de tudo. Fica tranquilo, porque quem quer aparecer não vai aparecer por muito tempo. Quem quer se amostrar não vai se amostrar por muito tempo. Mas o que Deus tem para a tua vida é para permanecer, é para trazer nutriente, é para nutrir, é para deixar firme, é para fortalecer. Então, meu irmão, nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida vai muito além. Agora, preste atenção numa coisa aqui que é muito interessante. Quando o joio cresce no meio do trigo, quando está se aproximando da colheita, que o trigo começa a se curvar e o joio continua ereto, aparecendo, chega o tempo da colheita. E quando chega a época da colheita, o homem chega e diz assim: olha, separa primeiro o joio. E a semente do joio, ela é totalmente diferente da do trigo. Como assim? Ela tem uma aparência um pouco mais roxa. Agora, preste atenção numa coisa aqui. É a única coisa que vai diferenciar. E quando que essa diferença aparece? Quando que essa diferença aparece? É quando está crescendo? Não. É só na época da colheita. Por quê? Porque o fruto é diferente. Aí diz assim: como assim, evangelista? Eu não entendi. Eu vou explicar para você. Tem muita gente que prega, tem muita gente que canta, tem muita gente que diz que ora, tem muita gente que só vai para o culto, tem muita gente que está no meio da igreja, tem muita gente que está assistindo essa live aqui agora, tem muita gente que não assistiu essa live aqui agora e está nos cultos, mas só tem aparência de trigo e não tem nada a ver com trigo. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem clara que o joio cresce junto com o trigo. E eu falei, vou repetir de novo. E se o joio cresce junto com o trigo, isso significa que tem muito pastor joio, que tem muito evangelista joio, que tem muito cantor joio, que tem muita gente que diz que é crente, mas não tem nada de crente. Só que preste atenção numa coisa aqui, pode até não parecer agora, mas vai chegar o tempo da colheita. E quando chegar o tempo da colheita, Deus vai dizer: cadê o fruto? Eu preciso ver o fruto, eu preciso conhecer o fruto. E aí, que fruto nós vamos apresentar? Que fruto nós vamos entregar para Deus? Eu não sei qual era a palavra que você esperava aqui essa noite. Eu não sei se você estava esperando aqui eu chegar e começar a revelar teu nome, revelar teu CPF, falar da sua história. Não, não. Mas eu vim aqui dizer para você nessa noite aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, que existe um tempo que Deus ama, existe um tempo que Deus perdoa, existe um tempo que Deus restaura, existe um tempo que Deus é paciente, existe um tempo que Deus aguarda as coisas, mas também existe um tempo que Deus se aborrece. Como assim o tempo que Deus se aborrece? É o tempo da colheita, que ele vai começar a colher, e ele vai dizer aos ceifeiros. Quem são esses ceifeiros? São os anjos que estão lá em Apocalipse, quando ele diz: chegou a hora da colheita, é momento de separar o joio do trigo, é momento de tirar tudo que não presta, é momento de separar aquele que é daquele que não é, é momento de separar aquele que é servo daquele que não é servo. Aí o que vai acontecer? O que vai acontecer, Fernanda, é que ele vai dizer assim: o trigo vai para o celeiro, e o
trigo vai para o celeiro. E o joio? O joio vai para o fogo. O trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Sabe por quê? Porque o discernimento está além dos nossos olhos. Ele está dizendo que é só no tempo da colheita. Então, para de se preocupar com quem vai para o culto e não quer nada com Deus. Para de se preocupar com quem diz que prega e não quer nada com Deus. Com quem canta e não quer nada com Deus. Nós precisamos entender que esse discernimento está além dos nossos olhos. Porque a aparência pode até enganar, meu irmão. Mas quem está em Deus jamais será enganado. A aparência pode até enganar muitos, mas aquele que está em Deus jamais será enganado. Se fosse pela aparência, os homens tinham ungido o rei de Israel, qualquer um dos outros filhos de José, mas Deus jamais vai deixar o seu povo enganado. É por isso que ele separou aquele que ninguém dava nada, aquele que ninguém queria. Por quê? Porque o joio não quer aparecer, mas o trigo quer, o joio só quer palanque, mas o trigo não quer aparecer. O trigo está escondidinho, ele está crescendo devagar, enquanto o joio está lá, todo em pé, mostrando que faz, mostrando que é belo, e Deus está dizendo, não, negão, o final vai ser só fogo, o final vai ser separado, vai ser lançado no fogo. Nós precisamos entender uma coisa, meu irmão, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Se você está ouvindo essa mensagem aqui hoje, e você está na casa de Deus, você está na igreja, você diz que é crente, você diz que é servo, mas as tuas atitudes não são de trigo, nós precisamos começar a mudar hoje, nós precisamos começar a mudar agora, nós precisamos começar a mudar ainda nessa madrugada. Para quê? Para que nós possamos dar bons frutos e o nosso fruto permaneça, porque não adianta nada você passar a madrugada acordado só para aparecer, só para mostrar, só para dizer que está na vigília, e Deus está dizendo que não precisa disso. Ele precisa de alguém que está aqui, mas quer se prostrar, alguém que está aqui, mas quer se curvar. E quando alguém olhar e ver e diz assim, por que está curvado? É porque quer mostrar alguma coisa? Não, é por causa do preço, é por causa do peso. Do que, evangelista? Peso da semente, o peso do fruto, está fazendo cada vez mais você se curvar. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque quando eu olho para isso aqui, e vejo que a semente vai pesando, ele vai se curvando. Ou seja, quanto mais semente, mais você vai se curvar. Quanto mais fruto, mais pesado, mais curvado você vai estar. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite, meu irmão? É que quanto mais você fizer pela obra de Deus, mais você precisa se prostrar, mais você precisa se curvar, para que Satanás não venha lançar uma semente no teu coração para fazer o nariz empinar, para fazer a soberba crescer dentro de você. Nós precisamos entender que quanto mais nós fizermos para a obra de Deus, mais nós precisamos nos prostrar. Por quê? Porque quem é tudo para ele, a honra é dele, a glória é dele, e a Bíblia diz que é ele que dá a semente ao semeador. Então o que é que nós precisamos compreender? Que não é como eu quero, não é como eu faço, é como Deus diz que é. Agora preste atenção aqui, irmão, nós não podemos parar, nós não podemos recuar, nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás, mas nós precisamos confiar em tudo aquilo que Deus já separou para nós, em tudo aquilo que Deus já reservou para a nossa vida. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui muito séria para você. Quando eles fazem a separação do joio e do trigo, algumas vezes, presta atenção nisso aqui, algumas vezes a semente do joio, ela vai no meio do trigo. Porque às vezes não dá para separar tudo. Às vezes não dá para arrancar tudo. Agora, presta atenção numa coisa aqui. Quando eles começam a separar as sementes e cai uma semente de joio no meio do trigo, pastor Erinaldo, o que acontece? Se nós formos estudar sobre o joio, você vai ver que ela se torna venenosa. Ela se torna uma semente venenosa. Só que se alguém ingerir ela, é um veneno. Só que se ela se misturar no meio do trigo e ela for para a mesa, o que vai acontecer? Será que nós seremos envenenados por isso? Agora, presta atenção numa coisa aqui. Enquanto a semente do joio é exposta a alta temperatura, ela perde as toxinas. Eu vou explicar melhor para você entender. Como assim? Ela perde a toxina. E se ele se misturar com o grão do trigo, ele não vai fazer mal. Sabe por quê? Porque se ele for assado ou cozido, o joio vai perder a toxina. Aí fica uma questão para nós aqui, para nós que somos líderes, para nós pastores, evangelistas, missionários que estão aí.
Preste atenção nisso aqui. Se a semente do joio estiver junto com a semente do trigo e ela for para a panela, ela for exposta a altas temperaturas, o joio vai perder a toxina. Sabe o que eu estou dizendo para mim e para você aqui nessa noite? É que dentro das nossas igrejas, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando o joio chegar dentro da nossa congregação e ele se deparar com a alta temperatura, vai perder toda a toxina, vai parar de ser fofoqueiro, vai parar de servir a outros deuses, vai parar de falar da vida alheia, vai parar de ficar na igreja só para dizer que está lá. Quando nós começarmos a injetar esse fogo do Espírito que queima dentro de nós, no meio do joio, ele vai começar a perder tudo aquilo que é tóxico, ele vai começar a entender que o que ele precisa é de santidade, ele vai começar aqui a entender que o que ele precisa é ser puro, ele vai precisar entender que ele precisa amar a luz, ele vai precisar entender que ele precisa amar o que é correto. Mas quando ele é exposto a alta temperatura, então eu estou dizendo para você que nessa madrugada, que nós precisamos orar mais, que nós precisamos buscar mais, que nós precisamos clamar mais, que nós precisamos nos encher mais. Por quê? Porque quando a semente do joio cair no nosso meio, ela vai se deparar com a alta temperatura e tudo aquilo que é ruim vai cair por terra. É por isso que tem pessoas que quando entra na casa de Deus, às vezes entra até sem querer nada, mas quando ele chega dentro da igreja, que ele começa a sentir o peso da adoração, quando ele começa a sentir o peso da palavra, quando ele começa a sentir o peso da oração, quando ele começa a sentir a glória que se manifesta no meio do culto, ele vai lá para frente dizendo: eu quero aceitar Jesus, eu preciso de Jesus. É por isso que você vê macumbeiro aceitando a Cristo, é por isso que você vê traficante aceitando a Cristo, porque enquanto está lá fora, meu irmão, é só semente de joio, mas aí algumas coisas começam a vir para o meio da igreja. Aí alguém diz: e o que acontece, evangelista? Tem gente que vem para o meio da igreja só por um interesse maior, mas quando chega aqui só por um interesse maior e se depara com essa alta temperatura, ele vai lá para frente dizendo: eu necessito de Cristo, eu preciso de Cristo, eu preciso conhecer a Cristo. Por quê? Porque tudo aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que é toxina, começa a ir saindo, começa a bater em retirada. Por quê? Por causa do peso de glória, por causa da unção, por causa do poder, por causa da glória de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos estar cheios de Deus, cheios do poder de Deus, cheios da graça de Deus, para que quando aquilo que é ruim chegar no nosso meio, tentar entrar na tua casa, tentar entrar até mesmo no momento de descuido, quando você dormiu, não vai te fazer mal, não vai causar mal algum. Por quê? Porque você vai estar clamando, você vai estar orando, e aquilo que é ruim vai ter que sair da tua casa, aquilo que é ruim vai ter que sair do meio da tua família, aquilo que é ruim vai ter que sair de perto de você. Por quê? Por causa da unção de Deus que está estabelecida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. É por isso que a palavra do Senhor diz que o fogo tem que arder continuamente no altar. E aonde é esse altar? É aqui, ó, dentro de mim. Esse altar é dentro de você. Porque quando alguém começar com fofoquinha na tua orelha, quando alguém começar com palavras de desânimo, quando alguém começar a tentar te jogar para baixo, você vai estar cheio do poder do Espírito de Deus, você vai estar cheio desse fogo de Deus, e tudo aquilo que é ruim vai cair por terra, toda palavra contrária vai cair por terra, toda maldição vai cair por terra, tudo aquilo que não serve vai cair por terra, e a única coisa que vai prevalecer sobre a tua vida é os frutos, é a boa semente, é aquilo que Deus projetou para a tua história. Ei, meu irmão, nós precisamos parar de quê? De começar. Nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida vai além, que o que Deus tem para a nossa vida vai superar todas as nossas expectativas, que o que Deus projetou para a tua casa, que o que Deus projetou para a tua família, meu irmão, vai muito além. E às vezes a gente se preocupa, é normal você se preocupar, porque nós somos seres humanos. Aí você começa a observar uma coisa aqui, começa a observar outra coisa ali, e às vezes até você fica chateado. Só que fica tranquilo, meu irmão, porque enquanto
Deus estiver cuidando de você, o joio pode até querer aparecer, mas no final Deus está dizendo, eu não preciso de quem aparece, eu preciso de quem tem uma boa semente, eu não preciso de quem quer se aparecer, eu preciso de uma semente que é boa, eu não preciso de quem está dizendo que é, que faz, que acontece, eu preciso olhar e observar o fruto. E quando que isso vai acontecer? Isso só vai acontecer no tempo da colheita. Então, às vezes, você vai olhar para alguém e vai ficar até meio chateado de ver o cara tão ruim, tão gelado no culto, e você dizendo, meu irmão, você não consegue compreender o que está acontecendo aqui, você não consegue compreender o que Deus está fazendo no nosso meio. Não, irmão, não se preocupa com isso não, porque quem quer aparecer, Deus não está nem aí para esse tipo de gente. Deus está procurando aquele que dobra o joelho e clama, Deus está procurando aquele que ora, Deus está procurando aquele que busca, Deus está procurando aquele que serve em espírito e em verdade. E se você está aqui nessa noite e você está precisando ter esse novo encontro com Deus, fica tranquilo, porque Deus não vai jogar você no lixo. Enquanto Ele estiver te expondo ao fogo, é porque Ele está dizendo, eu vou arrancar tudo que é ruim, eu vou arrancar tudo que é tóxico, eu vou tirar tudo que está fazendo mal. Para quê? Para mudar a tua história, para que você possa nutrir, para que você possa servir, para que você possa avançar, para que você possa conquistar. Você não é descartável, ainda que a tua vida esteja ruim, ainda que as tuas atitudes hoje não são boas. Deus está dizendo, filho, se você começar a entrar no meio desse fogo, tudo aquilo que é ruim vai cair por terra. Se você começar a engajar-se mais na presença de Deus, tudo aquilo que é ruim vai manter em retirada. Por quê? Porque as toxinas que estão na semente do joio não conseguem se manter viva quando são expostas ao fogo. Então preste atenção numa coisa aqui, a decisão hoje é sua, esse poder hoje está nas tuas mãos, é você que decide o que você vai fazer, ou você serve ou você não serve, mas a única coisa que é certa é a seguinte, meu irmão, só existe dois caminhos, só existe dois lugares, o quê? O destino para o joio e o destino para o trigo. Ele está dizendo, o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. O trigo vai servir e o joio vai ser lançado fora. Você precisa decidir qual lado você está. Você precisa decidir aonde você quer estar. Você precisa decidir hoje se a tua semente vai ser boa ou se você vai simplesmente querer aparecer. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nós precisamos buscar mais, nós precisamos entrar mais na presença de Deus. Para quê? Para ser cheio do fogo do Espírito, para que nada de ruim, para que nenhuma toxina, para que nenhuma semente lançada pelo inimigo venha criar força dentro da tua casa, venha criar força no meio da tua família, que nessa noite toda semente de amargura, ela venha cair por terra, que nessa noite toda semente que veio para trazer discórdia, venha cair por terra, que nessa noite tudo aquilo que é ruim, que tem tentado destruir a tua família, venha cair por terra, que venha tentado destruir o teu casamento, o teu relacionamento com seus filhos, a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida financeira, em nome de Jesus Cristo, que venha ser queimado hoje e que o poder de Deus, a graça de Deus, ela venha se manifestar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua história, que você venha ser abençoado. Eu profetizo nessa madrugada sobre a tua vida, sobre a tua casa, uma colheita sensacional. Eu profetizo sobre a tua vida uma colheita extraordinária, uma colheita abundante, e que nada de ruim venha prosperar sobre a tua vida. E que se porventura alguma semente de joio vier no meio dessas sementes, que elas venham ser expostas ao fogo do Espírito de Deus que está sobre a tua vida, e mesmo que seja uma semente de joio, não venha fazer mal, não venha causar dano algum, porque Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando dos teus, e fica tranquilo, porque
nada de mal vai prevalecer. Nós estamos em guerra e nós vamos vencer esta guerra, porque maior é aquele que está conosco. Nós somos chamados para sermos generais de Cristo, nós somos chamados para sermos ilustres no meio de todos. Como assim, evangelista? Porque Deus está nos chamando para um novo tempo, aonde tudo aquilo que é ruim vai começar a aparecer, aonde tudo aquilo que é ruim vai começar a se mostrar. Por quê? Porque está chegando o tempo do amadurecimento, está chegando o tempo da colheita, e tudo aquilo que não serve, Deus vai começar a tirar, Deus vai começar a juntar, Deus vai começar a lançar no fogo, e aquele que quiser, se você quiser, Deus pode mudar a história da tua vida hoje. Se você quiser, você pode mudar de lado ainda hoje. Não seja só mais um que vai para a igreja, não seja só mais um que entra em reuniões online, não seja só mais um que senta no banco de uma igreja para dizer que serve a Deus, não seja mais um que diz que é obreiro, não seja mais um que é pastor, não seja mais um que é evangelista, não seja mais um que é missionário, mas seja aquele que faz a diferença, aquele que tem bons frutos, aquele que mostra no dia da colheita bons frutos, aquele que o seu fruto vai permanecer. Seja alguém cheio do Espírito de Deus, seja alguém cheio da graça de Deus, seja alguém cheio da unção de Deus, porque o que Deus reservou para a tua vida vai além de tudo aquilo que você imagina, vai além de tudo aquilo que você espera. Aleluia. Eu creio no que Deus tem para a nossa vida. Eu acredito em todas as promessas de Deus para a nossa vida, para a sua casa, para a sua família, para os teus, para as tuas próximas gerações. Mas você precisa entender uma coisa. O servo, ele tem autoridade sobre o joio, mas ele não tem permissão para arrancar o joio. Ele tem autoridade, porque se ele quiser ir lá arrancar o joio, ele pode ir lá e arrancar o joio. Mas ele não tem permissão para ir tirar o joio. Porque quando eu olho para o texto, eu vejo o homem dizendo, não arranca, deixa crescer junto. Porque quando chegar o tempo da colheita, o tempo do amadurecimento, o que é joio vai aparecer. E o que é trigo vai gerar sementes, vai dar frutos. Sabe o que eu estou dizendo para você? Porque nós podemos até arrancar o joio, mas nós não temos permissão para fazer isso. Porque a palavra que foi liberada foi para deixar o joio crescer. Porque no dia da colheita, ele vai estar lá só aparecendo, enquanto você, que foi chamado e escolhido por Deus, você vai estar dando frutos. A tua semente será boa, o teu descendente será melhor que você. O que Deus projetou para a tua história vai além daquilo que você espera. Guarde essa palavra no seu coração, porque eu creio que Deus está falando comigo e com você nessa madrugada de uma forma diferente. Deus está falando comigo e com você que nós precisamos entender que quanto mais nós buscarmos em Deus, quanto mais testemunho nós estivermos dando, mais a malignidade vai aumentar, mais as pessoas vão falar, mais vão querer destruir você, mais vão tentar te derrubar. Só que fica tranquilo, porque o que Deus separou para você, ninguém pode destruir. A semente que vai gerar através de você, ela jamais será destruída, porque o que Deus projetou para a tua história, ninguém pode destruir. Ainda que o inimigo tente, lançando sementes de joio no meio, ele jamais vai conseguir roubar os nutrientes que Deus já reservou, já separou para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Então, guarde essa palavra. O manto foi compartilhado. Deus separou para você. Vai muito além do que você imagina. Que o que Deus separou de você, para você, vai além do que os teus olhos podem ver. Então, guarde essa palavra, fica firme com o Senhor e esquece
tudo aquilo que não provém de Deus para a tua história, mas começa a focar naquilo que Deus já projetou para você. E a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida nessa madrugada é para deixar o joio mesmo. Fica tranquilo, não esquenta a cabeça com o joio não, porque ele só quer aparecer. E enquanto ele está aparecendo, você está frutificando para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, faça você prosperar em nome de Jesus. E eu profetizo um novo tempo de colheitas, um novo tempo de vitórias e conquistas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que em nome de Jesus, se alguma semente de joio cair no meio dos teus, ela vai ser exposta ao fogo do Espírito Santo que está sobre a tua vida, sobre a tua casa, e até aquilo que aparentemente é ruim vai se tornar bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus, amém?